Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, podcast pós-rodada, pós-semana 2, aquele esquema que você já está acostumado, acabou a rodada, o programa já vai ao ar com análise de todos os jogos, um instant reaction aos jogos desse domingo de semana 2 da NFL, comigo aqui nessa missão, João Eduardo Dutra, meu ex-colega de FA Hoje, que escreve agora para o collegefootball.com.br. Vocês conhecem, vocês podem acompanhar o trabalho dele também lá no @duca_JE. João, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Obrigado, gente. Semana 2, a semana talvez da desgraça em relação à lesão. Todo mundo que pôde se machucar se machucou, mas vamos tentar ver como é que foi esse jogo dos substitutos da NFL. A gente pode falar aí os jogadores que não se machucaram. Acho que vai ser mais fácil de falar os jogadores que não se machucaram do que os jogadores que se machucaram. Mas lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do grupo de apoiadores. Se você puder contribuir, lá na descrição tem o link. Você pode, a partir de R$10 mensais, você pode contribuir para o meu trabalho e ainda obter alguns benefícios exclusivos, como podcast extra, newsletter, grupo exclusivo. Então dá uma olhada lá no link na descrição. Com um grupo de apoiadores, com os apoiadores do Cara dos Esportes, um dos pontos eu tô podendo agora fazer o podcast em vídeo, então você pode assistir esse programa, tu pode me ver, pode ver o João também ali, que tá com um belo penteado, eu tô vendo aqui. Então você pode assistir a gente no YouTube também. Então vamos passar pelos jogos, vamos pros jogos agora, começando pelo Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, que os Bucs venceram os Panthers por 31-17. Acho que o ponto que todo mundo quer saber é a atuação do Tom Brady. O Tom Brady que... Deixa eu abrir aqui os números dele, que acho que o ESPN.com me traiu agora. Não, vai voltar. Deixa eu abrir aqui o box score. Vamos ver... Aqui. Tom Brady, 23 de 35 passes, 217 jardas, um touchdown, uma interceptação. Muito foi falado, eu já vi alguns comentários na linha de tô lembrando um pouco do Peyton Manning de 2015, se eu vi o coordenador defensivo lá, o Matheus, tweetando essa. Eu vi algumas outras pessoas falando que o Tom Brady parecia velho. Ele não parece o mesmo Tom Brady de 2018, isso eu admito, mas eu não vejo um quarterback um declínio espetacular como foi o Peyton Manning em 2015, que de uma hora para outra, não de uma hora para outra, mas ele já era um dos piores, dos 22, 23, 24 quarterback ranqueando todos os titulares, mas ele tem algumas limitações. Teve um passe que, se fosse o Tom Brady de 2018, teria sido touchdown, mas aí o wide receiver que estava livre no fundo do campo, não lembro agora quem foi, ele teve que esperar a bola chegar e acabou sendo tacleado. Tem esse tipo de jogada, mas os problemas que eu vejo do Tampa Bay Buccaneers, João, eu atribuo muito mais a falta de entrosamento ainda, né? A gente não viu o Chris Godwin hoje. A gente sabe que o esquema tático do Bruce Arians não é dos mais simples. A gente já viu quarterbacks no passado, no primeiro ano com o Bruce Arians, lançando muitas interceptações. Então eu não estou preocupado, não. É verdade, o esquema do Bruce Arians é um esquema muito complicado e completamente diferente do que o Tom Brady teve durante toda a sua carreira, seus 20 anos de carreira. É um quarterback mentalmente que eu acredito que ele pode estar até acima dos outros da NFL para entender o jogo. Se espera isso dele, porque ele é um dos melhores que já fez isso, mas ele vem de um esquema muito regular com o Josh McDaniels, que é um estilo completamente diferente do que o Bruce Arians pensa ataque de futebol americano, que é um ataque mais agressivo, um ataque mais que se arrisca mais. O Tom Brady nunca foi esse cara e está tendo que ser nessas primeiras semanas. E vai ter... sem off-season, vai ter danos colaterais. Ele na primeira partida ele tinha 20% do Mike Evans, nessa já não teve o Chris Godwin, você tem o Gronkowski que voltou agora de aposentadoria. Ele estava em ótima forma. Amigo, ele estava parado por um ano. E não teve off-season, então é mais um problema para esse ataque. É uma linha ofensiva que, embora não seja tão ruim quanto parecesse no início da off-season, ainda é uma linha ofensiva nova, você tem o Calouro jogando, que é o Sean Wifers, mas o Tom Brady vai ter danos colaterais para crescer. E muita gente, a comparação com o James Winston acaba sendo... Vira até um pouco de brincadeira, porque o James Winston teve uma das temporadas mais altas e baixas da história da NFL do ano passado, com 30 touchdowns e 30 interceptações. Mas o James Winston teve 3 turnovers nos primeiros 2 jogos, e o Tom Brady teve 4. Mas isso não importa.
James Winston melhor que Tom Brady definido. Não é. Por favor, não é. Mas isso não importa. Eu tô falando que acontece com o Bruce Arians. Se eu não me engano, foi o Carson Palmer também teve uma temporada repleta de turnovers quando o Bruce Arians assumiu lá em Arizona. E foi o Andrew Luck, no primeiro ano do Bruce Arians como coordenador ofensivo, também cheio de turnovers. Então, vai acontecer no ataque do Bruce Arians. E torcedor do Tampa Bay Buccaneers, torcedor do Tom Brady, que eu sei que tem bastante também, o que eu posso dizer é que piorar não vai piorar muito mais que isso, não. E não é um pior ruim. É um pior que ganhou do Carolina Panthers. Então, acredito que só vai melhorar daí. Concordo. Vamos passar agora para Pittsburgh Steelers e Denver Broncos. Os Steelers venceram por 26-21. Um pouco mais de emoção do que a gente esperava, né? Os Steelers colocou uma liderança não muito grande. O Broncos voltou no jogo sem o Drew Lock. O Drew Lock deixou a partida machucado. Ele sofreu uma lesão no ombro que deve tirar ele de jogo por algumas semanas. O Jeff Driscoll entrou e completou um número baixo de passes. É um quarterback reserva quando entra. O Driscoll, ele é assim, no dicionário, o quarterback reserva, o Driscoll tá logo ali. Ele é o protótipo do quarterback reserva mesmo. O Big Ben não jogou tão bem como jogou contra o New York Giants. A gente vai falar do Giants mais pra frente, mas hoje a gente tá descobrindo que os Giants não são parâmetro pra nada. E eu não sei, eu acho que eu não tô preocupado com o Big Ben, mas eu acredito que a gente se empolgou muito com uma atuação contra um time muito fraco do New York Giants, né? A gente viu uma defesa profissional de NFL dando dificuldades ali pro Big Ben. Ele ainda terminou com bons números, 311 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Teve um passe bonito pro Deontay Johnson. Teve um touchdown longo do Chase Claypool, né, que ele produziu ali após a recepção. Mas vai ser um processo até pro Big Ben voltar à forma. Um cara que não jogou no ano passado, jogou 3 jogos, agora eu tô em dúvida. Mas dá pra ver que ele tá bem fisicamente. Eu achava que poderia ser bem pior do que mas ele não é aquele quarterback que destruiu a defesa dos Giants. Como a gente viu hoje, é uma defesa fácil de destruir. Mas falando do Denver Broncos um pouco, João, foi um erro ter entrado sem uma alternativa ao Drew Lock, né? Até pelos problemas do Drew Lock em si. Agora ele tá machucado, eles têm o Jeff Driscoll e não sei, é um time que chega num 0-2 meio modorrento nesse momento, porque você perde seu quarterback, que era coisa legal que você esperava para essa temporada. Então, sei lá, eu acho que o torcedor do Denver Broncos é um dos que tem mais para reclamar depois dessa semana 2. O Denver Broncos, acredito que em nenhum momento foi apontado como um dos favoritos da temporada, muito pelo time, muito pela divisão que ele está, uma série de fatores, mas pelo menos tinha um aspecto que o Drew Lock terminou bem o ano, ele era um cara que estava empolgando a torcida, era um ataque que estava sendo bem montado, tem boas peças, a ofensiva estava se reforçando, Jerry Jeudy chegou, Melvin Gordon chegou, então parecia, pelo menos vai ser divertido. E logo na segunda semana, o quarterback novo do time se machuca e vai perder, pelo que eu vi, até 6 semanas. Então é só um baque muito grande para a equipe que tinha pelo menos alguma coisa para torcer nessa temporada de NFL. Não acredito que o Denver Broncos ia para os playoffs, ou se fosse, ia ser um time muito bom nos playoffs. A viagem curta seria, né? Pelo menos você poderia ver o Drew Lock progredindo, ver se ele ia progredir, mas agora isso vai ser cortado. Sei que a gente vai falar depois desse time, mas me lembra um pouco a situação do New York Jets ano passado, que tinha uma certa esperança no início da temporada, e logo na semana 1 o Senhor está com mononucleose e acaba a temporada da equipe. Então o Denver Broncos me parece um pouco isso. Agora você tem um 0-2 e você não tem perspectiva de vitória durante o próximo mês. Então, pelo menos você tem um head coach profissional no Denver Broncos, né? Algo que o New York Jets não tem. E sobre a defesa dos Steelers, eu achei que jogou bem porque, assim, quando um jogador que está na NFL, ele tem talento. Então quando você se prepara para um quarterback e você tem que enfrentar o outro, por mais que ele seja inferior, é um quarterback diferente. Então eu acho que tem alguma dificuldade para você se adaptar. Eu acho que é natural uma defesa
Por exemplo, também ceder 21 pontos na NFL atualmente não é nada demais. A defesa dos Steelers é muito boa. Vamos passar para Pittsburgh Steelers. Vamos passar para Philadelphia Eagles 19, Los Angeles Rams 37. Um jogo em que os Eagles mostraram que não foi acidente de percurso a derrota dele para Washington. Fizeram uma péssima partida, mas vamos começar dando elogio ao time que venceu. Los Angeles Rams marcou 37 pontos, Jared Goff teve uma partida muito boa, 20 de 27 passes, 267 jardas, 3 touchdowns. A equipe correu bem com a bola, teve 191 jardas pelo chão. O Sean McVay trouxe alguma coisa nova essa temporada, né? A gente tá vendo esse ataque andar muito melhor. Eu ainda vejo alguns dos problemas, algumas das limitações do Jared Goff, que é quando não tem aquela primeira leitura, ele tem que ir para a segunda leitura, é difícil fazer esse ataque andar. E esse time ainda não precisou jogar de trás do placar, ainda teve liderança contra os Cowboys, liderança contra os Eagles, lideranças confortáveis, então ainda não foi testado de verdade. Mas é um ataque que está andando melhor, é uma linha ofensiva que está jogando melhor, o Jared Goff está executando bem o esquema do Sean McVay, e é um começo positivo. Eu ainda não coloco os Rams de novo, não coloco os Rams no patamar de 2018, porque eu preciso ver se esse time tem alguma adversidade. Foi quando começaram as adversidades em 2019 que o ataque dos Rams parou de funcionar totalmente, o Jared Goff teve momentos péssimos. Por enquanto, sem essas adversidades, o ataque está jogando muito bem, e lembra um pouco esse Rams de 2018, um pouco menos explosivo, mas eu tô gostando do que eu vi até agora dos Rams, quero estudar esse jogo mais de perto. E quanto a Philadelphia Eagles, João, a gente tava falando sobre times que saem desanimados da semana 2, os Eagles não poderiam ter jogado pior na semana 1 e na semana 2, e eu acho que o mais assim, que deixa a gente sem entender, quer dizer, sem entender não, mas o que mais espanta é que a linha ofensiva hoje já não jogou tão mal quanto jogou na semana 1. De novo, eu tenho que analisar um pouco mais de perto, mas o Carson Wentz, por exemplo, não foi sacado. Mas o Carson Wentz, individualmente, por ele mesmo, e você fazendo a ressalva dos fatores, não é um ataque perfeito ao redor dele, mas o Carson Wentz está jogando muito mal. Ele jogou muito mal na semana 1 e jogou mal de novo, João. O que está acontecendo com o Wentz? O Carson Wentz, quem diga, não vou trazer essa notícia triste aqui sozinho, que o Carson Wentz nunca mais foi o mesmo depois da lesão. Ele jogou no mesmo nível da primeira lesão da temporada que ele seria o MVP se não tivesse machucado. Uhum. Ele jogou de novo naquele nível? Não. Mas era um nível muito alto. Poucos jogadores voltam a jogar em seu nível de MVP, isso é normal. Mas foram menos de 54, né, contando os que repetiram prêmios de MVP. Então é um início de temporada que deixa essa pulga atrás do olho do torcedor dos Eagles, jornalistas, um pouco maior, porque realmente o Carson Wentz tem jogado muito mal, tomadas de decisões em si, que sempre foi o maior problema dele. Ninguém duvida que o Carson Wentz tem um braço forte, ninguém duvida que o Carson Wentz consiga fazer lançamentos. A tomada de decisão dele talvez possa ser um problema, e o início de temporada tem mostrado isso. Não só em passes, contra o Washington Redskins também foi assim. O cara, ele foi sacado diversas vezes contra o Washington Redskins. Algumas foi culpa da... Foram 8 sacks. 8? Então, algumas foram culpa da linha ofensiva. Sim, claro, a linha ofensiva estava para proteger ele, mas o Carson Wentz é um cara que segura demais a bola. Muito. E isso é uma tomada de decisão. Ele tem que saber quando ele tem que jogar a bola fora, quando ele tem que acertar o saque, quando ele tem que... não tá lá a primeira leitura, não tá lá a segunda, check down, amigo. Tá lá pra isso. E ele é um cara que não faz muito isso. E hoje não foi diferente. Teve um momento do jogo, até, embora o Los Angeles Rams tenha jogado muito melhor que o Philadelphia Eagles, teve um momento que o Philadelphia Eagles teve a chance de virar o jogo. Que tava 21-17? 21-15? Por aí. 21-16, se eu não me engano. E o Philadelphia Eagles estava batendo na portinha da Red Zone, e o Carson Wentz lança uma bola pro J.J. Arcega-Whiteside, que é aquela de manual que qualquer técnico ofensivo arranca os cabelos e fala, por favor, não lance essa bola. Ele lançou no meio de uma marcação dupla e acaba sendo interceptado. Eu lembro. E a partir dali o Los Angeles Rams corre com a vantagem, e o Philadelphia Eagles não consegue fazer mais nada. Então ele é um cara que, por muito, ele já foi considerado o ponto alto desse time dos Eagles, mas hoje ele tá sendo o cara que tá botando o time pra baixo. Hoje ele foi o cara que botou o time pra baixo. Hoje ele é o cara que, na hora que o time precisava dele fazer uma jogada, ele faz uma jogada horrível e acaba com a chance do time de ganhar o jogo. Ele é o cara que,
na primeira semana contra o Washington Redskins, que todo mundo já falou, pô, tá sem 3 titulares na linha ofensiva, vai enfrentar o Chase Young, vai enfrentar o Montez Sweat, vai enfrentar um monte de gente, você precisa ser esperto com a bola, e ele vai e segura a bola. Então é um cara que, em vez de estar ajudando hoje, ele está atrapalhando. Não estou falando que ele é um quarterback ruim, mas ele precisa ter a noção de qual é a situação dele nesse momento e ser o cara que o Philadelphia Eagles precisa que ele seja. É aquela mesma história do Batman, que não é o herói que a gente merece, é o herói que a gente precisa. Na verdade, é o comissário Gordon que disse isso, né? Mas tudo bem. Então ele precisa ser um cara mais inteligente com a bola. Ele não precisa ser o cara que de 2018, foi 2018. Que tinha os passes espetaculares, que sobrevivia a 2 caras tentando sacar ele e jogava a bola e era touchdown. 2017. Ele não precisa ser esse cara, ele precisa ser um cara inteligente e botar o Philadelphia Eagles em posição de ganhar jogos. Muitos erros mentais do Carson Wentz também, né? E assim, um cara que a gente achava que tinha tudo pra ser... Um cara que a gente já botou, era favorito a MVP... Quando você tem o Lane Johnson e o Jason Peters como seus tackles, você tem o Deshaun Jackson em campo, Jalen Reagor em campo, Zach Ertz e Dallas Goedert, Miles Sanders, é mais do que suficiente para esse ataque funcionar. E esse ataque não funcionou muito por causa do Carson Wentz, né? É preocupante mesmo. Vamos seguir agora para um jogo que eu sei que você não vai querer falar muito, a gente pode passar rápido por ele então, João. 49ers e New York Jets. O 49ers que não tinha ninguém. Todo mundo se machucou durante o jogo. Quase foi um WO ali, sem jogador, basicamente, né, de tantas lesões. É um time que não teve... No final do jogo estava sem George Kittle, sem Jimmy Garoppolo, sem Raheem Mostert, sem o Nick Bosa. O Dee Ford não entrou em campo, o Richard Sherman não entrou em campo, o Solomon Thomas saiu durante a partida. E ainda assim o New York Jets não conseguiu voltar para esse jogo. 31-13. É inacreditável, João. Eu acho que eu sei que você tem um rant aí, tem uma reclamação dos Jets dentro de você mesmo, então vou abrir espaço. Por que o Adam Gaze não vai ser demitido hoje ainda? Cara, eu não sei, eu sinceramente não sei porque o Adam Gaze não vai ser demitido hoje. Ele é, sem dúvida nenhuma, o pior técnico da NFL e não é particularmente perto o segundo. O segundo é um técnico da NFL, o Adam Gaze é o cara que tá lá. É um cara que, chama a jogada aí, ele vai e chama. Então, e chama mal. É um time. A culpa é do Peyton Manning, né? A culpa é do Peyton Manning. O Adam Gaze ser o Peyton Manning é o Jeff Fisher da NFL. É aquele cara que você fala, isso é possível? Ele queria ser o Jeff Fisher. Ele queria ser o Jeff Fisher. O Adam Gaze ser o Peyton Manning é nada. O Ryan Tannehill, a gente vai falar do Tennessee Titans depois, o Ryan Tannehill tá baita quarterback. Com o Adam Gaze ele parecia ser horrível. Por que será? O Kenyon Drake parecia ser horrível com o Adam Gaze. O Le'Veon Bell era o cara que tinha mais jardas, né, totais por jogo na história da NFL. E com o Adam Gaze ele é horrível. Tá machucado agora de novo. Nunca passou das 100 jardas no jogo com o New York Jets. É triste ver o New York Jets jogar porque você sabe no que vai dar. E hoje foi mais triste ainda porque no primeiro jogo você olha e você vê o Sam Darnold jogando muito mal. O Sam Darnold foi horrível no primeiro jogo. Então você fala, o Sam Darnold foi horrível nesse jogo, então talvez o quarterback seja um problema. Vai ter a primeira escolha geral, o Trevor Lawrence tá vindo aí. Eu não tô falando que vai acontecer isso, tô falando que você pode olhar pra isso. Mas hoje o Sam Darnold jogou bem. Hoje não foi culpa do Sam Darnold, o Sam Darnold tava indo bem no jogo. Ele tem um passe pro Bears, que foi o único touchdown da partida dos Jets, que é um passe espetacular. Ele tem um passe pro Christopher Herndon, que ele dropa na end zone, que é brincadeira de bonito também. E hoje o Sam Darnold jogou bem. E ainda assim os Jets não conseguiram nem ser minimamente competitivo para um time dos 49ers, sem o Jimmy Garoppolo, sem o Nick Bosa, sem ninguém. Deebo Samuel. Sem ninguém. E o time não conseguiu ser minimamente competitivo. É um time que você olha as jogadas do time, você fala, não tem pensamento nenhum atrás disso. Teve uma das campanhas do Jets, que foi uma das melhores campanhas da equipe da partida. Eles estavam correndo bem a bola. E nesse ponto, eu achei que o jogo poderia ser competitivo. Tava 14-3 49ers, e os Jets estavam indo bem com a bola, e chegaram no campo de ataque, e tem uma 3ª-1. Eu falo, 3ª-1. É uma situação ok de você converter. Ele bota o Frank Gore, que já estava indo bem, mas o 49ers já estava percebendo que o jogo era do Frank Gore, para correr em linha reta na linha ofensiva. Não conseguiu nada. Então vai para a 4ª descida. Vamos ver o que ele vai conseguir. Ele só muda uma coisa. Ele tira o Frank Gore e bota o Josh Adams para jogar a mesma jogada. E não acontece nada.
e o time não converte. Então é um ataque sem inspiração. O Greg Williams está tentando alguma coisa na defesa, mas também não tem nomes para fazer isso. Então é só um time triste de se ver jogar. É um time que já está pensando em 2021. E eu já estou aqui na esperança do Adam Gaze ser demitido. Eu já dei meu palpite pro Gabriel, vou falar aqui para vocês. Eu acho que vai ser dia 2 de novembro. Que depois, dia 1º de novembro, o Jets enfrenta o Kansas City Chiefs. 2 de novembro não é finados? Provavelmente. Então, fica no clima bom. Comemorou o feriado. Até lá, o Jets vai ter vencido uma partida no máximo, que vai ser contra o Denver Broncos. E vai tomar uma surra do Kansas City Chiefs. Aí o Adam Gaze vai ter que ser demitido. A gente vai falar do Chiefs mais pra frente, mas pra fechar a régua aí no 49ers, é um time que tá dizimado por lesões. Eu não sei se eu já vi alguma coisa desse tipo. Você perdeu o quarterback, o running back, o tight end, o principal wide receiver, o principal cornerback, o principal edge rusher, o segundo principal edge rusher, o terceiro principal edge rusher. É um negócio de outro mundo. Nick Bosa fora da temporada, né? É um negócio de outro mundo. O Nick Bosa não foi feito o exame de imagem ainda, mas os 49ers acreditam que ele rompeu o ligamento cruzado e tá fora da temporada. Então é um negócio de outro mundo que tá acontecendo com o 49ers. E assim, eu presumia que haveria aí uma Super Bowl hangover, né, uma ressaca do Super Bowl, mas não dessa forma, né, uma avalanche de lesões. Eu não sei se eu vi na história da NFL um time ser tão dizimado por lesões. Vamos passar agora para Buffalo Bills e Miami Dolphins. Os Bills venceram por 31-28, um jogo que o Miami Dolphins jogou muito melhor no ataque do que fez na semana 1. O Ryan Fitzpatrick teve 2 passes para touchdown. Mike Gesicki, tight end dos Dolphins, teve uma grande partida. Teve uma recepção fenomenal ali no drive que o Dolphins virou o jogo, antes do Buffalo Bills virar o jogo novamente. Mas do lado dos Bills, que não teve uma boa atuação na defesa, Josh Allen teve um grande jogo, 24 de 35 passes, 417 jardas, 4 passes para touchdown, foi muito bem protegido, apenas um sack, não correu tanto com a bola, né, depois de sofrer com fumbles aí na semana 1, mas encontrou muito bem o Stephon Diggs, encontrou muito bem o John Brown, encontrou muito bem o Cole Beasley. Ele teve um pouco de sorte também, né, porque ele fez aquele touchdown longo pro John Brown. Na jogada anterior foi uma interceptação que ele errou o passe por muito. Não lembro se era o John Brown ou o Stephon Diggs, que acabou sendo dropada a interceptação, né? Teve um pouquinho de sorte, mas uma grande atuação do Josh Allen. É aquilo que eu venho falando já há algum tempo, né? O Buffalo Bills, ele deu todas as condições, montou o time perfeito ao redor do Josh Allen. E agora ele vai mostrar se ele pode ou se ele não pode. E por enquanto ele está mostrando que pode. Um bom jogo na semana 1, melhor ainda na semana 2. Então acho que o Buffalo Bills tem motivo para ficar animado, um pouco menos pela atuação na defesa, né, que ceder 28 pontos ao Buffalo Bills, ceder 28 pontos ao Miami Dolphins não é o ideal, mas o Josh Allen vem jogando muito bem, né, João? A gente tem, eu não sei você especificamente, digo a gente em geral, tem ressalvas contra o Josh Allen, quanto à falta de precisão deles, mas ele tá saindo muito bem e esse time do Buffalo Bills começa um ano muito bem. O Josh Allen, ele tem problemas de precisão, isso não é novidade para ninguém, ele sempre vai ter problemas de precisão, eu acredito, não é uma coisa que você corrige muito bem. Mas o que você tenta montar ao redor dessa falta de precisão dele. O Buffalo Bills decidiu que ele ia montar um melhor time pro Josh Allen ter sucesso. E é o que está acontecendo. Você tem o Brian Daboll, que é um baita coordenador ofensivo. A chamada dele é especial pro Josh Allen. Não tem uma jogada que o Buffalo Bills não jogue que seja feita especificamente para todas as características de Josh Allen, para ele poder mostrar essas características dele, que é o melhor dele, para o mau Josh Allen não aparecer. Você tem o Stephon Diggs, que é um cara que é muito rápido. Você tem o John Brown, que é um cara que é muito rápido. Então o Josh Allen tem problemas com passes... Passes longos. Falou que tem problema de precisão? Tem, mas ele tem um baita braço. Então, você vê o touchdown do John Brown, que você falou, é um touchdown que o John Brown não tem ninguém no CEP dele. O Josh Allen erra o passe, só que o John Brown pode parar e ir atrás da bola. Então, não é um passe perfeito do Josh Allen. Errar o passe eu acabei sendo maldoso com o Josh Allen. Mas não é um passe perfeito, não é um passe que o John Brown ele recebe a bola e sai correndo. Não, é um passe que o John Brown para, anda pra trás, pega a bola e ainda assim faz touchdown. O Stephon Diggs é a mesma coisa. O Stephon Diggs tá são dois dos melhores wide receivers em passes longos, né? E eles
cobrem um pouco dessa... Que o Josh Allen não é preciso em passes longos, apesar de ter um canhão. Mas o Buffalo Bills foi e botou 2 dos wide receivers que mais geram separação no fundo de campo. Aquela história que até um tempo atrás a gente falava isso no Ken Newton no Carolina Panthers, que muita gente falava, você precisa ter wide receivers grandes pro Ken Newton, porque ele tem problemas de precisão, então o cara com o catch radius maior, ele vai ajudar o Ken Newton. Não, você precisa ter um cara mais rápido, que não tem ninguém no CEP dele, que quando o Ken Newton jogar a bola umas 3 jardas na frente, ele vai conseguir chegar nessa bola. E com o Josh Allen é a mesma coisa. O Josh Allen, ele consegue, ele tem um espaço para trabalhar muito maior do que ele teria se o ataque não fosse feito especialmente para ele. E tá dando certo, assim, o Buffalo Bills nesse momento é o melhor time da NFC, da AFC Leste, acredito que não é nem disputável, embora o New England Patriots jogue hoje, o Ken Newton jogou bem na primeira semana, mas hoje eu acho que o Buffalo Bills é o favorito para ganhar a divisão, e vamos ver, o problema vai ser quando o jogo na linha, playoffs, Josh Allen tá na sua mão, aí eu quero ver. Aí o Josh Allen não mostrou que ele é esse cara, que ele vai ser o cara que vai matar no peito e levar o time à vitória. Com tudo feito ao redor dele e nenhum percalço, ele tá indo muito bem. Vamos passar aqui rapidinho por alguns jogos. Tem mais 2 jogos interessantes pra gente falar nessa semana 1. Nessa semana 2, desculpa, dos primeiros horários, né? Mas Colts venceu o Minnesota Vikings por 28-11. Um jogo em que o T.Y. Hilton, ele dropou um touchdown de 40 jardas, foi um passe perfeito do Philip Rivers, que teria feito os números dele serem bem melhores, mas eu achei que o Philip Rivers fez um bom jogo, sim. Quem não fez um bom jogo foi o Minnesota Vikings, foi o Kirk Cousins. Acho que é seguro dizer que foi a pior atuação da rodada. 11 de 26, 113 jardas, 3 interceptações. É um time que o ataque aéreo nunca andou. O ataque, como eu falei, com essa interceptação, esse passe dropado do T.Y. Hilton dentro da endzone, você vê 35 pontos no placar, soa muito pior do que 28, mas não se engane, a atuação dos Vikings foi muito ruim defensivamente. É um time que tem muitos problemas, é um time que tem buracos enormes em pontos importantes do time, enquanto os Colts souberam aproveitar. Os Colts que fizeram um jogo duro com os Jaguars fizeram mais um jogo duro, que a gente vai falar mais pra frente. Então a gente viu que não é demérito você perder de poucos pontos pro Jacksonville Jaguars. Então eu acho que os Colts são competitivos. O Philip Rivers tem um pouco mais de gasolina no tanque do que eu esperava, apesar de eu ainda achar que é difícil ser competitivo com ele. E o T.Y. Hilton precisa jogar melhor, ele não pode ter o tipo de drop que ele teve nesse jogo. Vamos passar para Jaguars e Titans, João. Eu tô 100% all-in, mesmo tendo sido derrotado, eu voltei para bandwagon do Gardner Minshew, nunca deixei ela, mas não tem como não amar o Gardner Minshew, jogou muito bem de novo contra o Tennessee Titans. E o Tennessee Titans que acho que ninguém avisou o Ryan Tannehill que ele ia regredir esse ano, hein? Ryan Tannehill mostrando que o problema é o Adam Gaze. Brincadeiras à parte, o Ryan Tannehill vem jogando bem. O Jonas Reis tem uma partida espetacular hoje e eu deixei ele no banco no Fantasy. Não me ouviu. Vamos lá, Darren Waller. Não me ouviu. Darren Waller amanhã vai não parecer bobo. Mas vem jogando muito bem, Tennessee Titans. Mas a história desse time de temporada pra mim é o Jacksonville Jaguars. O Gardner Minshew, quando ele fala que o time não tava tancando, é verdade, o time tá jogando bem, o ataque tá sendo divertido de se ver. O Gardner Minshew, ele pode não ser o cara mais flash que tem, ele pode não ter o bração, não pode ter o talento de braço, mas ele tá lá, ele erra pouco passe, mas ele não erra pouco passe não arriscando não, ele arrisca. Ele acabou interceptado 2 vezes, né? Ele tentou forçar um pouco mais quando o time tava atrás. Sim, mas ainda assim o time conseguiu chegar, ficou 30-30 o jogo, foi o Steve Koskowski, que é o 8 ou 80, que você não sabe o que vai acontecer com o Steve Koskowski para ganhar esse jogo, mas é um ataque interessantíssimo de se ver. Tem o running back preferido do Gabriel, que não foi draftado. James Robinson não foi draftado, já é meu running back favorito. Você tem o meu jogador favorito do último draft, que é o Laviska Shenault, que é um cara divertidíssimo de se ver jogar. Você tem o DJ Chark, que também é um cara legal de se ver jogar. Então é um time que tá ali dentro das limitações dele, ele pelo menos está tentando. Então eu acredito que o Trevor Lawrence nesse momento esteja mais procurando
casas em Nova York do que em Jacksonville. Falando do Tennessee Titans, né, que afinal venceu, apesar da empolgação nossa aqui com o Gardner Minshew, quem venceu o jogo foi o Tennessee Titans. Ryan Tannehill, 4 passes para touchdown em 24 tentados, né, basicamente aí um quinto quase dos passes dele foram para touchdown, 239 jardas. O esquema tático desse time é muito bom. O Arthur Smith é um coordenador ofensivo talentosíssimo. O Jonnu Smith, eu passei a off-season inteira falando dele. É bom ver que é bom acertar um palpite pelo menos, né? Ele está se firmando aí como um excelente tight end, 4 recepções, 84 jardas, 2 touchdowns. E ele é daqueles tight ends que consegue produzir após a recepção, que não é tão simples. E esse time do Titans tá produzindo no ataque. Até eu acho que teve muitos problemas contra os Broncos, porque o Broncos tem uma boa defesa e porque teve um caminhão de chute errado do Stephen Gostkowski. Mas eu não achei que foi uma atuação ruim do Ryan Tannehill. E hoje ele jogou muito bem de novo. E eu repito o que eu falei no começo. A gente presume que um quarterback que tem um ano tão fora da curva dele vá ter uma regressão no ano seguinte. Mas nessas 2 semanas a gente não viu regressão do Ryan Tannehill. Ele continua jogando muito melhor. E o Tennessee Titans é um time muito competitivo, que tem um ataque muito forte. E tem que ficar de olho mesmo. E o Jacksonville Jaguars é outro time que também não vai ser... tem muita temporada pela frente, mas não vai ser o 0-16 que muita gente achava que era possível, né? Eu acho que é um time competitivo também. Detroit Lions contra Green Bay Packers. Green Bay Packers venceu com facilidade, 42-21. Os Lions chegaram a sair na frente, mas os Packers viraram o placar e nunca mais olharam para trás. Aaron Rodgers continua jogando muito bem. Acho que essa temporada, de novo, a gente está gravando aqui antes do Sunday Night Football, mas se a temporada tivesse um MVP das 2 primeiras semanas, o Aaron Rodgers seria um grande candidato. E, João, eu não sei como me deixaram palpitar que o Detroit Lions venceria a NFC Norte. Acho que vai ficar como um dos piores palpites da história da minha carreira. Eu não sei como que eu arrisquei que um time do Matt Patricia iria vencer a divisão. O Matt Patricia é um péssimo head coach. Ele tá logo ali acima do Adam Gase. É o Adam Gase e o Matt Patricia. E é um time do Detroit Lions que... Tudo bem, sem o Kenny Golladay, com lesões aí na secundária e tal. Mas é um time que tem muitos problemas e que começam pelo seu head coach, muitos erros de comando de jogo nessa partida, e é um time que tem um caminho longo pela frente. Falar um pouco do Green Bay Packers, que teve uma ótima atuação do Aaron Rodgers, mas uma melhor ainda do Aaron Jones, né, que teve mais de 200 jardas totais, né. Ele teve um jogo que o Davante Adams chegou a sair da partida lesionado. Acho que o Packers ganhou de outra forma, sem suar muito também, contra um adversário bem fraco. Verdade, esse começo de temporada dos Packers parece o que eu, pelo menos, achava que seria no ano passado. O Aaron Rodgers está voltando, agora ele tem um técnico jovem, inovador, que o Mike McCarthy, que era o problema, agora ele vai ter motion para snap, ele vai ter jogada, ele vai ter trick plays, e agora vai ser o máximo. E não foi assim ano passado. Embora o Green Bay Packers tenha um recorde, teve uma campanha muito boa, uma campanha um pouco mentirosa, ganhou jogos que não deveria ter ganhado, e foi ultimamente humilhado pelo San Francisco 49ers toda vez que encontrou com eles, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Mas esse começo de temporada é animador. O Aaron Rodgers jogou muito bem na primeira partida, e quando eu digo muito bem, eu digo muito bem. MVP Aaron Rodgers. Nessa partida ele jogou benzão, mas não foi a primeira partida, até porque o Aaron Jones foi o foco principal do time. Eles saíram na frente e não eles conseguiram correr com a bola bem e não precisaram do Aaron Rodgers, né? É aquela coisa. E muito que se criticava desse ataque do Green Bay Packers parece até um pouco da questão do Aaron Rodgers falando, esse que era o problema, vocês trouxeram o Jordan Love para me substituir, vai ser isso, então eu vou fazer com o que eu tenho aqui. Porque ele tá achando recebedores, o Marcus Valdes-Scantling tá tendo uma temporada muito boa até agora, o Davante Adams está tendo uma temporada espetacular até agora, mesmo não tendo sido tão espetacular nesse jogo assim. O primeiro jogo dele foi uma temporada que, graças a Deus, eu enfrentei ele o time que estava contra mim no Fantasy não tinha ele. Porque é isso, o Aaron Rodgers vai conseguindo transformar esse time em competitivo. Vamos ver se vai aguentar até o final da temporada, até em nível de saúde, porque ele não é mais um cara novo e ele já teve problemas com isso, mas é um início animador para o Green Bay Packers. Vamos passar agora pro jogo mais maluco dessa semana 1, o Atlanta Falcons
A gente achava que era impossível ter um colapso. Tá, é temporada regular, não compara com o Super Bowl. Mas qual a probabilidade do raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Não sei, porque caiu de novo. O Atlanta Falcons chegou a estar vencendo o jogo. Eu separei aqui. A probabilidade é 99,9. Chegou a tal. Isso daí que o 99,9%. Tô vendo aqui o placar. 26-7 que chegou a estar o jogo. E esse time do Falcons de novo. 20-0. Também. Assim, o Dallas Cowboys abriu o primeiro quarto com 4 turnovers, 3 fumbles e 1 turnover de special teams, mas conseguiu se recuperar. E num onside kick que eu disse no Twitter que é a lá curling, que o kicker chutou a bola, ela foi girando rapidinho ali, e os jogadores dos Falcons ficaram olhando de longe a bola ali, né, sem pular nela. Os Cowboys pegaram a bola, marcharam o campo, viraram o jogo 40-39, um dos maiores colapsos da história recente da temporada regular da NFL. E assim, é inexplicável, João, é inexplicável o que está acontecendo, o que acontece com o Atlanta Falcons. Não sei se é papo de vender a franquia, mudar de cidade, tirar todos, mudar o uniforme, mudar o nome, se desfazer de todos os jogadores. Mas você não pode perder um jogo como aquele. O Dallas Cowboys fez muita força para perder esse jogo. O Dak Prescott chegou a sair do jogo com uma suspeita de concussão e depois voltou. O Andy Dalton tentou passe. Então, é uma vitória importante para o Dallas Cowboys. A gente tem que dar o crédito a eles, né? Conseguiram uma virada impressionante. Mas a história aqui é o Atlanta Falcons com mais um colapso inexplicável. O problema, esse problema é mental da equipe. Eu não sei em qual mente é esse problema. Minha aposta seria talvez do head coach, mas sem garantia nenhuma. É um problema que a gente viu os playoffs da NBA acontecendo agora, como os Los Angeles Clippers. Não fala de Clippers não, pelo amor de Deus. Toda a vantagem que eles tinham sobre o Denver Nuggets acabava no momento que o Denver Nuggets fazia força, e o Atlanta Falcons acredito que é uma coisa parecida. Eles estão na cabeça deles que se eles abrirem a vantagem e o outro time chegar perto, eles vão tomar a virada. E foi assim. E hoje. Eles tentam sentar na bola muito cedo também, né? Por mais que eles abram uma boa vantagem, eles acham que o jogo acabou, gastar o relógio, e param de tentar marcar pontos. Sim. Eles tentam passar, por quê? Porque qual foi uma das críticas ao Atlanta Falcons naquele fatídico Super Bowl? Eles podiam ter corrido com a bola. Não, mas eles botam o Matt Ryan no shotgun, o Matt Ryan sofre o fumble, e o resto é história. Mas, então, eles tentam de todas as formas não ter aquele problema. Mas acabam tendo o problema porque eles perdem o que é mais importante do jogo. Você tem que vencer o jogo, não é não perder o jogo. Se você tem 39 pontos, faça 45. Faça mais pontos que você vai ganhar. Mas não, eles eu não sei se eles sabem que na situação. O objetivo do esporte, futebol americano, é você fazer mais pontos que o adversário, né? Então, é o objetivo número 1. E só pra corrigir, foram 3 fumbles no primeiro quarto, mas só 2 que os Cowboys perderam. O outro foi um turnover no special teams. Crédito pro Dak Prescott, que depois de toda essa dificuldade, ainda teve 450 jardas, 1 touchdown, ainda correu para mais 3 touchdowns, né? O Ezekiel Elliott também teve 89 jardas, 1 touchdown, no jogo também que ele sofreu com um fumble. O CeeDee Lamb, o Mari Cooper teve uma recepção fantástica, e o CeeDee Lamb também ali no final do jogo foi bem importante. Eles já claramente são os 2 melhores wide receivers desse time, e eu acho que a longo prazo o CeeDee Lamb é mais talentoso que o Mari Cooper ainda. Mas é um time que acho que é uma vitória importante numa péssima divisão. A gente vai falar mais de Washington e dos Giants. Eu acho que o Dallas é o time a ser batido na divisão. Vamos passar agora rapidinho, Giants e Bears. Os Bears saíram na frente, venceram o jogo, começaram bem no primeiro tempo, mas fizeram força para botar o Giants de volta no jogo. Os Giants, que tem uma péssima defesa, eles no segundo tempo não levaram mais pontos porque o Mitch Trubisky é pior ainda. E os 2 piores times da NFL, na minha opinião, jogam em Nova York. Os Giants têm um péssimo time, um péssimo ataque, uma péssima defesa. O Daniel Jones não consegue proteger a bola, sofreu um fumble, lançou uma interceptação, a linha ofensiva não é boa, e perdeu o Saquon Barkley, que ele sofreu uma lesão feia no cotovelo ali, parece que ele deu uma distensão no cotovelo. Ele saiu, voltou, e aí teve uma lesão que o jogador da defesa não bateu no joelho, ele saiu com a mão no joelho direito. Parece o exame
de toque lá e mexendo no joelho, disse que os médicos acreditam que é uma ruptura no ligamento cruzado anterior. O exame de imagem ainda vai confirmar. Mas os Bears vencem num jogo que o Trubisky teve um bom primeiro tempo, um péssimo segundo tempo. E eu não sei, João, pra mim o Giants não é parâmetro. Não é parâmetro pra você dizer que os Bears são bons ou não. Porque eles venceram uns Lions que... É o Detroit Lions, que fez muita força para perder aquele jogo e acabou perdendo. E perdeu pro Giants, que é um dos 2 piores times da NFL. Eu não tô pronto para coroar esse Chicago Bears como o time 2-0, hein? Olha, cuidado com o Chicago Bears, eu não tô pronto para isso. Sempre tem um time 2-0 que você para. Gente, vamos com calma. É mais culpa do calendário do que qualquer outra coisa. É o Chicago Bears. O Chicago Bears é isso. É um time bom se você não levar em conta a posição de quarterback, que é a posição mais importante do esporte. Se você não levar em conta a posição de quarterback, o time do Chicago Bears é excelente. Khalil Mack, Allen Robinson, Tarek Cohen, Rokon Smith, Eddie Jackson, Yara. Mas o Mitch Trubisky é horrível. Provavelmente o pior quarterback da NFL hoje em dia. Ele é capaz de boas sequências contra defesas ruins, né? Foi o último quarto contra o Detroit Lions, foi o primeiro tempo contra o New York Giants. Ele é capaz de flash e fazer o mínimo pro time dele vencer times horríveis. Embora o Detroit Lions seja horrível, mas é um time que fez força para perder. Yeah. Mas é isso. O New York Giants tem uma coisa boa no New York Giants, ou tinha até essa tarde, que era o Saquon Barkley. Agora dizem que ele rompeu o ligamento, então provavelmente está fora da temporada. Daniel Jones na cabeça, que é um quarterback que tem problemas com turnovers e não é só para ser é um negócio, ele tem problemas reais com turnovers, ele não consegue sentir a pressão e ele não vai conseguir sentir a pressão nem tão cedo. Ele não vai ser um cara que vai estalar nele, agora eu vou sentir quando tem um cara atrás de mim pra sofrer o fumble. Eu não sei se é algo que dá pra ensinar, sinceramente eu não sei se é algo que dá pra ensinar. Ele vai continuar sofrendo esses fumbles e é uma coisa que todo mundo já falava, ele não tem braço, o braço dele não é nada demais. Isso então, eu discordo. Eu acho que ele tem problemas para lançar a bola ao longo. Deixa eu só completar, porque eu acho que o que aconteceu no passado meio que desmentiu isso, mas não é exatamente verdade. Ele não consegue lançar a bola precisamente longe no campo. Então ele tem que botar muita força no braço para fazer isso. E ele não consegue botar a precisão. Então ele acaba sofrendo interceptações nesse caso. Porque ele disse que o Pat Shurmur ano passado tem um trabalho muito bom para ele ter essas jogadas que a gente falou do Josh Allen, que é a jogada que ele não precisa ser tão preciso assim. Esse ano, o que o Jason Garrett puder e o Fred Kitchens puder para complicar a vida do menino, eles vão fazer. O Giants com o quarterback tem algum talento, mas tem sérios problemas aí que precisam ser desenvolvidos. Eles trouxeram o Jason Garrett, o Fred Kitchens e o coordenador de Special Teams dos Patriots para desenvolver ele. Então, enfim. Vamos passar pro segundo... Mas ele vai apanhar do Joe Judge, né? Vamos passar pro segundo horário agora. Vamos passar para Baltimore Ravens e Houston Texans. Um jogo que teve um pouco da cara da estreia do Ravens contra os Browns, apesar dos Texans serem melhores que os Browns. Mas um jogo que o time fez 33 pontos sem fazer muita força. Lamar Jackson tentou 24 passes, o time teve 230 jardas pelo chão, voltou a ser aquele ataque terrestre ultra dominante da semana 1. Então, eu acho que é assustador você ver o Ravens 2 semanas seguidas não fazendo atuações espetaculares, de nota 7, 7,5, e marca 33 pontos e vence o jogo com facilidade. Eu acho que é um péssimo sinal para o resto da NFL, porque o time que não precisou fazer força ainda. Não enfrentou dois times ruins, mas não precisou fazer força ainda, e a sensação é que o time tem 2 marchas para cima ainda. Eu acho que o resto da UFC tem que ficar bem preocupado. Quanto ao Houston Texans, levou muito azar com esse calendário, mas se os Ravens mostraram coisas parecidas do que mostraram contra os Browns, os Texans mostraram coisas parecidas que mostraram contra os Chiefs, e é problema no ataque aéreo. O Brandon Cooks jogou bem, mas nem tanto assim, né? Ele teve das 95 jardas dele, 38 vieram numa big play, não foi tão consistente assim. O Will Fuller, você tem que rodar bastante aqui o box score, que não teve nenhum alvo. Eu vi que ele não tinha nenhuma recepção, mas não sabia que ele não teve nenhum alvo. Eu tô bem surpreso. E é uma boa defesa, João. Eu não acho que... Tudo bem, se levou 33 pontos, eu não acho que a defesa dos Texans é ruim.
jogou bem contra os Chiefs, jogou bem razoavelmente bem contra os Ravens, mas quando você é colocado em situações ruins, quando o seu ataque não consegue ficar em campo de jeito algum, esse time tem problemas sérios e não dá nem mais pra falar aquilo, né? O Bill O'Brien monta elenco mal, troca jogador mal, mas pelo menos é bom head coach. Nem isso dá pra falar nessas 2 primeiras semanas. Se a gente tava falando que o Tennessee Titans de Brian Tannehill podia ser um time que ia ter uma regressão, eu acredito que esse time vai ser o Houston Texans. Esquece essa ideia de eles estavam a uma chamada ruim do Bill O'Brien de ir para a final da AFC. Eles tinham o Kansas City Chiefs nas cordas naquele momento. Em 2 semanas, tudo bem, o calendário é horrível para o Houston Texans nas 2 primeiras semanas. Pegaram os 2 piores times possíveis que eles poderiam ter pegado. Mas em 2 semanas, o Houston Texans mostrou uma coisa para o seu torcedor: a gente não é capaz de competir contra os melhores da AFC. Hoje, o Houston Texans não passa nenhuma confiança que ele vai chegar no jogo de playoffs contra o Kansas City Chiefs e vai competir. Não tô falando ganhar, tô falando de competir, ser um jogo competitivo. O Kansas City Chiefs não tomou conhecimento do Houston Texans naquela partida. E hoje o Baltimore Ravens foi a mesma coisa. O Baltimore Ravens jogou naquele estilo Baltimore Ravens do ano passado, que era o time que não fazia força para ganhar, que era o jogo terrestre. Foi o jogo terrestre do Baltimore Ravens que ganhou esse jogo. Quando o time precisar do Lamar Jackson passar a bola, aí você vai ver um jogo competitivo. A grande questão desse... Pode falar, não, pode terminar. Não, eu só acho que o Lamar Jackson não vai passar a bola enquanto ele não precisar, porque é muito mais fácil, é muito mais rápido você ganhar assim, porque o cronômetro passa mais rápido, e o time é feito para jogar assim. Então, quando o Lamar Jackson precisar jogar sério, passando a bola, eu não tô falando que ele não é capaz não, eu acho que ele é. Mas quando ele precisar fazer isso, aí a gente vai ver um jogo competitivo, porque o Baltimore vai pensar, pera, a gente não vai conseguir resolver isso no nosso read option básico, a gente vai ter que jogar sério aqui. E o Houston Texans não conseguiu gerar isso pro Baltimore Ravens. A grande questão ainda do Ravens, que ainda não foi respondida, o time jogou muito bem nessas 2 primeiras semanas, mas a grande questão ainda do Baltimore Ravens é quando estiver atrás do placar. Quando o adversário saber que o Lamar Jackson ele vai receber o snap e vai passar a bola. Quando o wide receiver vai ter que se desmarcar numa terceira para 10 jardas, uma terceira para 12 jardas. Essa é a grande questão. Foi assim que os Ravens tiveram problema contra os Titans. Até a gente ver, isso ainda não foi resolvido. Eu ainda acho que os Ravens têm essa capacidade, mas as questões que a gente saiu dos Ravens da última temporada ainda não foram respondidas. Kansas City Chiefs 23, Chargers 20 na prorrogação. Chiefs jogou muito mal. O ataque dos Chiefs foi muito mal e não foi só... A defesa dos Chargers foi muito bem. Eu acho que a defesa dos Chargers repetiu bastante das coisas que o Houston Texans fizeram na semana 1, mas com uma defesa muito mais talentosa, uma secundária muito boa. Começou tudo na secundária. O Tyreek Hill, Sammy Watkins, Mecole Hardman não encontraram nenhum espaço, não conseguiam gerar separação. O Patrick Mahomes acabava segurando mais a bola, e aí o Joey Bosa e o Melvin Ingram se aproveitaram desse tempo extra para chegar no Mahomes. O Mahomes foi muito pressionado, e a gente meio que aprende, tem aquele clichê, né, que o pass rush apressa o quarterback e ajuda a secundária. Mas é muito mais o contrário. E hoje a gente viu que foi o contrário. A secundária dos Chargers, a maior parte do jogo, foi muito bem. Deu esse tempo extra pro Ingram e pro Bosa chegarem no Patrick Mahomes. E com isso o Patrick Mahomes teve um jogo muito ruim. E errando passes, né? A precisão dele não estava boa. Ele mandou muitas bolas atrás do wide receiver. Muitas bolas pra direita, pra esquerda. Ele não teve um bom jogo. Ele no último quarto ele melhorou. Carregou esse time ali até o field goal do empate. E mesmo a prorrogação não jogou bem novamente, né? Eles conseguiram chutar um field goal e venceram essa partida. Mas eu não gostei do que eu vi dos Chiefs. Eu acho que a sensação que deu é que é um time que passou a semana inteira vendo o programa esportivo, falando que eles são os grandes favoritos para o Super Bowl, que eles vão 16-0, e não se preparou bem para os Chargers, que por mais que seja um time inferior, é um time que enfrenta eles 2 vezes por ano. Então não tem time que conhece melhor os Chiefs do que Chargers, Raiders e Broncos. E é uma defesa talentosa. Os Chiefs precisam jogar bem melhor do que jogaram nesse domingo. Acho que o grande tópico desse jogo, um jogo que o Chiefs jogou mal, é a atuação do Justin Herbert, né, João? O Tyrod Taylor, ele sofreu uma lesão no aquecimento. Ele entrou em campo meio que de última hora, o Justin Herbert, que eu acho que é até um bom ponto, né? Porque acho que você vai estrear, é melhor você não saber que você vai estrear e descobrir na hora do que você passar a semana toda ansioso, né, João? Vou jogar, pronto, não dá tempo nem de pensar. Tudo bem, ele não treinou com o time titular, isso atrapalha e tal,
Mas eu achei que foi uma estreia muito positiva. O que você achou do Justin Herbert? Eu acredito que foi uma estreia positiva. Não tinha muita expectativa para a estreia dele. Mas, cara, o Los Angeles Chargers é uma equipe que precisa mais que um bom jogador. E precisa de um bom jogador na posição de quarterback. Não tô falando que não precisa. Mas precisa de um cara para animar a sua hipotética torcida. Porque é uma equipe que não é a equipe da cidade. A equipe da cidade é Los Angeles Rams. Então eles precisam de alguém. E não é, por exemplo, como o New York Giants é maior que os Jets em Nova York, com certeza. Mas o New York Giants está lá desde 1900 e lá vai fumaça. Então não é como se não tivesse torcedor lá. Não, os Chargers chegaram agora em Los Angeles. Então eles precisam de alguém para animar. E o Justin Herbert é um cara que foi draftado no top 10, ele é calouro, ele tem um porte físico de quarterback, ele é grandão, ele tem um braço forte, e ele é animado. Você vê as corridas que ele deu hoje, o cara do Kansas City Chiefs deu um tackle nele forte, e o Justin Herbert levanta como se não tivesse acontecido nada, e o cara do Kansas City Chiefs ficou caído no chão. Então é um cara pra animar um pouco nisso, né? É um cara pra animar esse cara. Não foi a estreia perfeita, ele teve uma interceptação ruim, mas jogou bem o suficiente pra eu achar que talvez ele deveria ser o titular. Olha, João, eu saio bem mais animado com essa atuação do Justin Herbert depois desse jogo do que você. Eu achei que foi uma ótima atuação para um cara que foi jogado no fogo. Ele passou muito bem a bola, encontrou bem o Keenan Allen, encontrou o Austin Ekeler nos passes curtos. O Hunter Henry teve uma ótima partida. Eu sei que ele teve 18 jardas apenas correndo com a bola, mas ele mostrou muita mobilidade, correu para um touchdown. A interceptação foi muito ruim. A interceptação realmente foi erro de calouro, né? Ele correndo para um lado, passou a bola para o outro. Só tem um quarterback que consegue esse passe, e é o quarterback que estava na outra sideline ali desse jogo. Mas eu gostei do Justin Herbert. Eu não esperava ver, pelo que eu estudei dele, eu não esperava ver ele um cara com movimentos tão fluidos, se movimentando bem dentro do pocket, com uma mecânica boa, uma boa precisão. Eu não esperava isso dele. Eu achei que ele foi um quarterback bem melhor do que eu estudei. Eu não gostava dele como prospecto. Claro que não muda, por causa de um jogo não muda tudo, mas eu achei que foi uma estreia muito positiva e a gente nunca mais vai ver o Tyrod Taylor, a não ser que o Justin Herbert se machuque ou tem uma sequência de atuações muito ruins, mas eu acho que a gente não vai ver mais o Tyrod Taylor. Acho que é o Justin Herbert, e eu acho que tem razão ali para ficar animado. Ele ainda é bem cru, mas ele foi jogado no fogo e eu gostei muito da atuação dele contra um time importante como o Kansas City Chiefs. Para encerrar os jogos do segundo horário, o Washington foi derrotado pelos Cardinals 30-15, e a gente falava sobre o time que era o fogo de palha da semana 1, aparentemente foi o Washington, né, João? Que eu acho que a defesa até fez algumas coisas boas, mas eu falei sobre isso no último podcast. Contra um Kyler Murray muito móvel, você tem que ter muita disciplina no pass rush. Você não pode vender tudo para ir atrás do quarterback, porque o Kyler Murray corre muito bem com a bola. Então você tira um pouco dessa capacidade que é a grande força do Washington, né? Que é sacar o quarterback. E os Cardinals ainda saíram na frente muito cedo. Ou seja, o time pôde balancear melhor o ataque. Então não era aquela situação como foi em determinados momentos do jogo contra os Eagles, que o Washington sabia que os Eagles iam pro passe. Foi um jogo mais equilibrado de Washington. Se bem que um jogo mais equilibrado, de Arizona. Então não dava pro Chase Young ir que nem um maluco pra cima do quarterback. Esses dois fatores juntos neutralizaram um pouco aí. Eles ainda conseguiram 3 sacks, mas foram em 8 pressões apenas, que é um número baixo. Mas eu acho que esse script do jogo e o estilo de jogo do Kyler Murray neutralizaram essa que é a maior força de Washington. O Chase Young jogou muito bem. Ele teve foram 2 tackles for loss e acho que foi um sack, isso antes do primeiro tempo, antes do intervalo, desculpa. Não sei como é que terminaram os números dele, mas o Washington tem problemas sérios no ataque, não consegue mover a bola, moveu um pouco ali no final já em garbage time. Mas do outro lado, o Arizona Cardinals é um dos raros times que passam a off-season com muito hype e que abrem a temporada até agora justificando, né, João? Começaram muito bem essa temporada, o Arizona Cardinals. Minha aposta, não aposta porque eu não botei dinheiro nisso, mas minha previsão do Kyler Murray poder ser MVP nessa temporada tá caminhando bem até agora. Foram 2 jogos já que o Kyler Murray joga muito bem, correndo com a bola, passando com a bola. O DeAndre Hopkins vem jogando muito bem nesse ataque.
é uma equipe que está mostrando que pode ser alguma coisa. Nessa temporada você tem uma divisão que parecia ser uma das mais difíceis da NFL. Hoje você tem o Los Angeles Rams, que tem que provar muita coisa ainda, que embora sejam 2-0, mas é uma equipe que vem de uma temporada fraca no passado. Você tem o Seattle Seahawks, que esse eu acho que é o favorito na divisão, que ainda vai jogar, mas tem o melhor quarterback da divisão e tem a melhor defesa da divisão, provavelmente. E o outro time, que seria a briga ali do Arizona Cardinals, na minha opinião, por um lugar de wild card, que é o San Francisco 49ers, tá perguntando, tá perguntando quem quer jogar, tá jogando colete para fora do estádio para ver se alguém pega e joga. Porque então pode ser que os mares estejam se abrindo para a Arizona Cardinals, que não vem tendo problema com lesões, a defesa tende muito a melhorar. O Isaiah Simmons foi um cara que foi que é o prato cheio pro Kyle Shanahan, que é aquele linebacker que não cumpre muito bem suas funções, mas ele só vai melhorar. E o Kyler Murray vem jogando muito bem. E a NFL não parece ter até agora não parece ter uma resposta para ele. Que ele é um cara que corre com a bola, e acho que foi você que falou isso, corre com a bola se protegendo, ele não é tacleado. Se protege muito bem. Ele corre e sai, ele corre e marca o touchdown, ele corre e faz slide, parece muito o Russell Wilson mesmo. As comparações são parecidas, é um cara que sabe o que tá fazendo, então é um time que tá me animando. Tá mesmo, então esses foram os jogos do primeiro e segundo horário. Eu vou me despedir do João antes de falar do Sunday Night Football. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @DUCA_JE. João, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Vamos falar agora do Sunday Night Football. Grande jogo. Vitória do Seattle Seahawks para cima do New England Patriots na última jogada, 35-30. O ataque, a defesa do Seahawks conseguiu segurar o ataque dos Patriots na última jogada. O Seahawks chegou a estar vencendo o jogo por 35-22, se eu não me engano. E os Patriots voltaram, quase viraram o jogo, mas na última jogada eles chamaram a corrida com o Cam Newton ali na red zone, como ele fez tão bem já nessa temporada até agora, nesse jogo especificamente. Mas o Seahawks estava pronto, conseguiu parar. Um grande jogo de futebol americano. Eu sinceramente eu não via nos Patriots a capacidade para jogar de igual para igual com os Seahawks em Seattle. Claro que em Seattle sem público é diferente, mas eu achei que foi um excelente jogo. Passar aqui um pouco pelos números. Russell Wilson, um jogo quase perfeito, 21 de 28 passes, 288 jardas, 5 touchdowns, que é ridículo. Ele é o MVP da temporada até agora. Uma interceptação que passa um pouco atrás, mas o Greg Olsen não ajudou. O Greg Olsen que teve uma péssima partida, mas é um pouco de culpa do Russell Wilson. Eu colocaria um pouco mais no Greg Olsen, mas o Russell Wilson jogando num nível incrível. O DK Metcalf, né, jogou muito bem, né? 4 para 92, um touchdown, tudo contra o Stephon Gilmore. Basicamente, ele queimou o Stephon Gilmore num touchdown longo de 54 jardas. Achei que foi um excelente jogo dele, um excelente jogo do David Moore também, que fez uma recepção incrível no passe perfeito do Russell Wilson. DK Metcalf jogou muito bem. A secundária do Patriots ainda é muito boa, mas quando você está enfrentando um trio de wide receivers muito bom como esse e um quarterback jogando em nível de MVP, você vai cometer erros, não tem muito o que você pode fazer. Do lado do New England Patriots, achei que foi o segundo tempo muito bom, né? O jogo foi empatado ou foi 17-14, agora estou em dúvida, pro intervalo pro Seahawks. Mas eu até tuitei que eu não entendia muito como é que aquele jogo estava empatado, que a minha sensação era que o Seahawks era muito melhor. Foram 7 pontos do Patriots, né, no primeiro tempo. Teve aquela pick six lançada, como eu falei, do Greg Olsen, do lance com o Greg Olsen e o Russell Wilson. Mas no segundo tempo o time voltou muito melhor, muito porque o Edelman voltou muito melhor. Eles encontraram um matchup ali do Edelman no interior ali e foram dois passes, um bem longo, outro um pouquinho mais longo, que o Edelman normalmente não faz, né? Acho que pegou a defesa do Seahawks de surpresa, perdeu o Diggs expulso, o Trey Flowers chegou a sair do jogo com uma lesão na mão e depois voltou, o Quinton Dunbar saiu, depois voltou, e teve até a interceptação em cima do Cam Newton. Então, um dia que a secundária do Seahawks teve alguns problemas, mas não tira os méritos dos Patriots. Jogou muito bem Cam Newton, tanto correndo com a bola, tanto passando com a bola. Para mim foi a melhor atuação do Cam Newton desde o ano que ele foi MVP. Sei que ele teve alguns bons jogos em 2018,
mas para mim foi o melhor jogo do Cam Newton desde o ano que ele foi eleito MVP. Mas o Russell Wilson está num nível bem acima. A defesa do Seahawks tem problemas, é uma defesa que não tem uma secundária muito boa, mas tem um front seven que não é muito talentoso, é um front seven que tem buracos, é um front seven que para bem o jogo terrestre, mas não faz nada muito bem, além disso. Não consegue gerar pressão no quarterback e é raso, né? A gente viu a defesa muito cansada no final do jogo, assim como a dos Patriots um pouco também, mas acho que mais a dos Seahawks, e a gente viu naquele último drive, mais méritos para os Patriots que jogaram muito bem. De novo, eu não via no Patriots talento para competir de igual para igual com um time como o Seahawks, e eu acho que muito vai por causa da grande atuação do Cam Newton e do Edelman. Ainda falta poder de fogo ali nesses wide receivers, né? Tirando o Edelman, não tem mais nenhum recebedor confiável, mas o Cam Newton jogou num nível altíssimo e por isso o Patriots estava nesse jogo. Mas do lado do Seahawks, deixando o Russell Wilson passar a bola, foram 28 tentativas de passe, poderia ser um pouco mais. E é isso que você faz, né? Se você insiste muito com o jogo terrestre, o Seahawks não faz 35 pontos e poderia ter perdido esse jogo. Eu acho que se essa é a versão do ataque do Seahawks mesmo, eu vejo o Seahawks como o terceiro melhor time na NFL e o melhor time na NFC. Vocês fazem as contas de cabeça aí, Ravens e Chiefs eu vejo como os dois melhores da AFC, enquanto os Patriots, de novo, eu não vi essa capacidade. Eu acho que o Patriots vai ser um candidato real ao título da divisão. É um time que vai brigar por playoffs sim na AFC. Com o Cam Newton nesse nível, é um time muito competitivo. Vamos ver como é que fisicamente ele vai segurar ao longo do ano. Mas eu tô gostando muito. Eu vi, ele correu muito bem com a bola contra os Dolphins. E hoje ele passou, além de correr bem com a bola, passou muito bem a bola também, né? O que é muito encorajador. O Patriots vai precisar de mais alguém além do Edelman fazendo jogadas ali no ataque aéreo. Mas eu gostei muito do que eu vi do Patriots nessa semana 2. Mesmo, eu achei que o Patriots jogou muito melhor hoje do que jogou na semana 1 contra os Dolphins. Mas acho que é um ponto positivo. O Patriots vai estar na briga pela divisão e no mínimo por uma vaga de wildcard. Mas esse foi o podcast Cara dos Esportes pós-rodada. Muito obrigado ao João, muito obrigado a você que ouviu. E lembrando que esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Cara dos Esportes. Se você curte meu trabalho e quer contribuir, vai lá no link na descrição. Podcast Cara dos Esportes tem 3 edições semanais. Tem essa, tem uma de terça-feira que é exclusiva para os ouvintes, para os assinadores do plano do programa de apoiadores, e tem um programa na quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã, depende como vai, depende da programação ali, com um preview da próxima rodada da NFL. Então você que escutou o programa pela primeira vez, espero que tenha gostado, espero que continue escutando. E você que é ouvinte já de longa data, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua preferência. Podcast Cara do Esporte, como eu falei, volta na terça-feira, exclusivo para apoiadores. Quarta de noite, quinta-feira de manhã, com o podcast com preview da semana 3. Então, pessoal, até lá. Tchau.